Estando na hora marcada, presentes todos os componentes que vão atuar nessa grande turma, ilustre representante do Ministério Público, nossos secretários, ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, declaro aprovada. Senhor presidente, pela ordem, Pois não? eu gostaria de fazer um registro pelo falecimento do ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Milton Moura França. Meu conhecido, tínhamos alguma proximidade, ele era da Associação dos Magistrados Espíritas, e, além disso, foi um juiz em Campinas, desembargador, depois ministro e presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que sempre honrou a toga e tudo que ele realizou com muito cuidado. Faleceu essa semana, então gostaria que fosse enviado ofício à família, que é uma pessoa que tinha muita admiração pela postura como juiz, como magistrado, e Milton Moura França. Com a nossa adesão, do Ministério Público. Senhor presidente, se nos permite, nosso nome pessoal, das advogadas e advogados presentes, da OAP e AMAT, aderir à justa manifestação de Sua Excelência, o Lúcio Desembargador. Com a Ordem dos Advogados do Brasil. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Senhores advogados, nós temos uma longa pauta de sustentação oral, tanto de processos físicos como eletrônicos, inclusive preferências regimentais, começando exatamente por elas. Nós temos processos cuja sustentação oral se fará à distância. O primeiro deles é o número 38 da pauta física, o sexto da lista de sustentação oral, em que a advogada Renata Beguini Santos falará de Juiz de Fora. O relator deste feito é o doutor Lucas. Pergunta à ilustre advogada se ela está ouvindo. Estou ouvindo, sim, excelência. Pois não. Então, o eminente relator vai anunciar sua proposta de voto. Pois não, eu estou conhecendo dos recursos e do mérito, negando provimento aos apelos. Com a palavra, a ilustre procuradora. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores, componentes dessa sessão, bom dia a todos. O recurso ordinário submetido à apreciação insurge-se contra a decisão que considerou ilícita a terceirização de serviços. Temos que, neste caso, a terceirização ocorreu de forma lícita, mediante licitação pública regular. Inclusive, o TST decidiu sobre o tema em sede de ação civil pública, que declarou lícita toda e qualquer terceirização, considerando que prevê o artigo 25 da Lei 8.987 de 95, a Lei dos Eletricitários, dando efeito erga omnes aos processos que descem sobre essa matéria. Este Tribunal Regional, inclusive, vem reconhecendo a ocorrência de coisa julgada tendo em vista a ação civil pública, como se pode verificar em decisões da 9ª turma. Outro ponto a se destacar é o reconhecimento da isonomia na sentença, sendo que a prova pericial existente nos autos demonstra claramente que as atividades desempenhadas pelo reclamante não são executadas por empregados da CEMIG. Assim, reiteram-se as razões do recurso ordinário, pugnando pelo provimento do mesmo. Obrigada. Pois não. Com a palavra, eminente relator. Pois não, senhor presidente. O meu voto está na linha do que vem decidindo essa turma, o entendimento também que é majoritário no nosso tribunal e, inclusive, no TST, considerando ilícita essa terceirização feita pelas CEMIGs, na qual a atividade de construção, manutenção de linhas, trabalho dos eletricistas, essas atividades, por meio de concorrência pública, são repassadas a outras empresas, a outros empregados. Então, meu voto está nesse sentido, considerando, seguindo a jurisprudência majoritária do TST, com a aplicação do item 1 da súmula 331, que considera ilícita tal terceirização. E, em relação ao ponto destacado na sustentação oral, em relação, tendo em vista que não existem atualmente empregados desenvolver a mesma atividade que o reclamante na empresa,
Isso eu entendi que isso ocorre exatamente pela terceirização dessa atividade, que deveria ser desenvolvida por empregados da CEMIG e foram repassadas a outras empresas. Então, nesse sentido, eu estou negando provimento ao recurso, da mesma forma negando provimento ao recurso do reclamante em relação à condenação solidária e honorários sucumbenciais. O eminente desembargador Sebastião Geraldo é o revisor? A matéria já está sedimentada aqui na Justiça e eu estou acompanhando o relator. Eu sou o terceiro votante, da mesma forma, esse é o entendimento colhendo TST, até que seja julgada a matéria perante o excelso Supremo Tribunal Federal, estamos adotando o entendimento colhendo TST. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutora. Senhor presidente, tem um voto aqui, eu tenho uma advogada de sustentação, é o 23 da pauta física. Tem da pauta O senhor é o física. relator. Foi, não. Vossa Excelência quer? Eu até apresentei uma divergência, mas eu fui reler ontem, ele está levantando, está impugnando outros pontos do laudo pericial. O laudo é extenso, uma perícia contábil, então eu queria pedir para a próxima sessão, 23. Foi, não. Então, a requerimento da revisora, desembargadora Maristela Iris, o processo 2078-2014-006, deixa eu pegar o número dele aqui, as partes, porque se tiver algum, Cássia Pinheiro Azevedo, Praia Alto Ônibus Limitada, ele vai ficar adiado para a próxima semana, doutora Marcela? Para a próxima semana. Vai ficar adiado para a próxima semana, então os ilustres advogados, se estiverem aguardando, por favor, já ficam cientes desse adiamento. Pois não. Obrigado, Excelência. Obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Já temos conexão com Uberaba. Sim, senhora secretária. O doutor Luiz Otávio Guimarães Rocha já está conectado no Fórum de Uberaba e está apenas aguardando a confirmação da senhora secretária. Então, vamos lá. Nós vamos apregoar agora um processo de PJE da sessão da doutora Maristela, que é às 9h16. É o processo 10.496.07.2016, que tem como relatora a doutora Maristela. O advogado que está em Juiz de Fora, para a sustentação oral à distância, é o doutor Luiz Otávio Guimarães Rocha. Ele é o número 4 da pauta do PJE. Com a palavra, a eminente relatora para anunciar sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Eu não estou conhecendo das contrarrazões juntadas no ID D50B4B1, porque relativas a reclamante e a processo diverso do presente feito. Estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo município de Uberaba. No mérito, eu estou dando-lhe parcial provimento apenas para autorizar a prova dos recolhimentos do FGTS na fase de liquidação de sentença. O ilustre advogado está inscrito pela reclamante, pela reclamante. Perdão, Excelência, não ouço vocês. Pois não. O ilustre advogado está inscrito pelo recorrente, município de Uberaba, ou pelo recorrido? Pelo recorrido. Poderia repetir o voto, Excelência, para não ouvir? Pois não. Vou pedir, eminente relator. Então, eminente relator, Obrigado. por favor, repetir a proposta de voto. Eu não estou conhecendo das contrarrazões juntadas no ID D50B4B1, porque relativas a reclamante e a processo diverso do presente feito. Estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo município de Uberaba. No mérito, eu estou dando provimento parcial apenas para autorizar a prova dos recolhimentos do FGTS na fase de liquidação de sentença. Ok, Excelência, muito obrigado. Doutor, o senhor fala pelo reclamante, não é isso? Pelo reclamante. Excelência, diante do... O senhor aguardaria o primeiro voto divergente? Pois não. O senhor aguarda o primeiro voto divergente? Sim, senhor. Pois não. Esse é o propósito do voto do doutor Marcelo. Doutor Lucas? Estou de acordo. Doutor Sebastião? Também estou de acordo. Então, proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado, Excelência. Bom dia, doutor. Bom dia. O 4, né?
Cai ele aqui para não dar problema depois. Pois não. Próximo. Bom, retomamos a ordem de inscrição nos processos da pauta física. Vamos apregoar agora o processo número 5, que é o segundo da lista de sustentação oral, que tem 2 advogados inscritos e presentes, Dr. Paulo de Tarso Moalen e doutora Fabrícia Vieira de Rezende. O relator desse feito é o Dr. Sebastião. Peço ao eminente relator que anuncie a sua proposta de voto, por favor. Senhor presidente, recebi memorial das duas partes e vou pronunciar aqui a minha proposta de voto. Eu estou propondo, portanto, conhecer do recurso do reclamante, no mérito, rejeitando a preliminar, dar-lhe provimento parcial para majorar a condenação ao pagamento das diferenças de horas extras e horas subtraídas do intervalo interjornadas, bem como seus reflexos, também para o período correspondente a maio de 2011 até junho de 2013, 13 de junho de 2013, com observância da seguinte jornada: de segunda a sexta-feira, de 7 às 21, 1 hora de intervalo, sábado, de 8 às 15, e um domingo mensal e feriados alternados, de 8 às 15, com 1 hora de intervalo. Também estou conhecendo o recurso da reclamada, no mérito dou-lhe provimento parcial para determinar, observando as seguintes jornadas de trabalho para fim de apuração das horas extras e reflexos. Do marco inicial do período prescrito até maio de 2010, de segunda a sexta-feira, das 7 às 21, com 1 hora de intervalo, sábado das 8 às 15 e um domingo mensal e feriados alternados, das 8 às 15, com 1 hora de intervalo. De junho de 2010 até abril de 2011, de segunda a sexta, de 7 às 22, com 1 hora de intervalo, sábados e domingos alternados, de 9 às 16, com 1 hora de intervalo, acrescida ainda de 3 horas noturnas após o expediente normal, durante uma vez por semana, pelo contato necessário com os empregados da reclamante que trabalhavam em outros países e fuso horário distintos nos projetos em que o autor participou. E ainda estou dando provimento ao recurso da empresa para excluir da condenação o pagamento de 1 hora extra por dia elaborado, decorrendo do gozo irregular de intervalo intrajornada e seus reflexos sobre aviso, férias e fundo de garantia. Como o provimento é parcial para ambas as partes, fiz um ajustamento na jornada, eu estou propondo manter o valor arbitrado da condenação, porque entendo que ela ainda é compatível. A minha proposta é de voto. Pois não. Com a palavra, o ilustre procurador da reclamada que interpôs o primeiro recurso. Desculpa, ilustre procuradora. Desculpem. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, demais componentes da turma, bom dia. A recorrente, em primeiro lugar, requer prazo para a juntada do subestabelecimento. 10 dias de prazo, doutora, é suficiente? Ótimo, excelência. Muito obrigada. Com relação às horas extras, excelências, ela tem a ressaltar que a nossa tese, que a tese da empresa, é de que existe um cartão de ponto por exceção. E a validade desse cartão de ponto, por exceção, foi confirmada através da prova testemunhal. A prova testemunhal disse que o reclamante podia trabalhar em casa ou na empresa, à sua livre escolha, e que ele, se precisasse de fazer horas extras, ele solicitava do seu gerente autorização e anotava no controle de jornada. Então, tantas horas extras, o mesmo acontecia quando as horas extras eram feitas sem prévio aviso, ou seja, em caso de necessidade. Ele anotava as horas extras e depois comunicava ao gerente. Então, todas as horas extras foram lançadas no sistema informatizado da empresa, através desse controle de ponto por exceção, e pagas nos contra-cheques. Então, a empresa entende que não são devidas. Até mesmo porque o reclamante normalmente trabalhava home office e não tinha como a empresa controlar essa jornada de trabalho, a não ser através deste controle de exceção. Então, ela insiste que o voto data vênia do desembargador relator seja vencido, né? Infelizmente, nesse ponto, porque ela entende que nada é devido a ele a respeito das horas extras, que todas foram pagas.
Com relação ao apelo do reclamante, o voto do relator foi no sentido da majoração da condenação. A reclamada tem a dizer o seguinte, que nem na inicial, nem no depoimento pessoal do reclamante consta qualquer menção de horas extras após abril de 2011. A inicial começa relatando que até 2010 ele trabalhou realmente neste projeto que envolvia outros países e tinha sua jornada elastecida até às 21 horas. E depois de abril de 2011, trabalhou no projeto Embratel e também teve até um pouco mais elastecida a jornada, até 22 horas. Mas, em relação ao período posterior em Embratel, que ele veio para Belo Horizonte, ele nada fala sobre horas extras. E é o que é normal, porque aqui realmente ele trabalhou só home office em Belo Horizonte. Então, não tinha que se falar mesmo em horas extras. Eu peço vênia para ler aqui o depoimento do reclamante, que até por volta de maio de 2010 trabalhava habitualmente das 7 às 21 a 22 horas, fazendo pausa de 30 a 40 minutos para descanso e alimentação de segunda a sábado. Que a partir do momento em que foi trabalhar no Rio de Janeiro, trabalhava das 7 às 22, com intervalo de 30 minutos. Que em Belo Horizonte podia trabalhar tanto no escritório da reclamada quanto em sua residência, que também poderia trabalhar nas dependências do cliente. Ou seja, até 2010, ele fala que trabalhou até 21 a 22 horas. Depois, no Rio de Janeiro, até 22 horas. Por que ele nada fala aqui em Belo Horizonte? Porque ele trabalhava em casa e trabalhava só num projeto. Ele trabalhava no projeto da Fiat, como a testemunha Robson Torres, americano, relata. Ele trabalhava no projeto de migração do sistema Fiat e atendia só chamadas por telefone e por e-mail. Então, aqui em Belo Horizonte, data vênia, Excelência, nós esperamos que não seja reformada a sentença para incluir horas extras nesse período. Quanto à prescrição quinquenal, o que me parece, o voto também observou o marco prescricional da data anterior, da ação, marco prescricional, levando em consideração a data da ação juizada anteriormente, não foi formulado esse pedido na exordial. Então, a reclamada entende que não há que se falar nesse atendimento a esse pedido do reclamante. E, por fim, pelo que eu entendi, foi mantida a sentença com relação ao enquadramento sindical. Então, a reclamada espera que seja o voto do eminente relator confirmado nesse aspecto. É o que se requer, Excelência. Pois não. Com a palavra, o eminente procurador do reclamante. Desculpa. Excelentíssimo desembargador presidente da Egrégia Turma, excelentíssimo desembargador relator, excelentíssima desembargadora revisora e demais integrantes da turma e colegas aqui presentes. Não houve limitação alguma no pedido de horas extras. O reclamante pediu hora extra por todo o período trabalhado, inclusive a farta prova documental que acompanhou a inicial faz prova de trabalho extraordinário por todo o período. E no seu depoimento, ao contrário do que acabou de dizer a nobre colega, ele não limitou nada. Ele falou que em Belo Horizonte ele trabalhou em tal horário, e no Rio, em determinado horário. Em Belo Horizonte, obviamente, não inclui só até 2010, não, inclui o período todo que ele trabalhou. Uma segunda coisa que deve ser chamada a atenção, que a convenção coletiva que a IBM desaplicava na defesa e chega no recurso, ela fala que aplicava na defesa a convenção coletiva do Sindicato do Comércio de Belo Horizonte. E chega no recurso, muda a defesa e fala que aplicava o Sindicato do Comércio do Rio. Então, uma coisa meio estranha, né? Faz uma defesa de um jeito e faz o recurso de outro. E, por fim, a questão do adicional de hora extra, apenas essa ressalva a proposta de voto do ilustre relator,
que entende que o adicional de hora extra deveria ser aquele que foi praticado no curso do contrato, porque ele aderiu uma condição mais favorável, houve adesão desse adicional de 100%, que é o que prevê na convenção coletiva que a defesa diz aplicar, o Sindicato do Comércio de Belo Horizonte, e pela adesão ao contrato, porque ele foi praticado, entende o reclamante que o adicional deveria ser de 100%. E como a IBM não juntou a convenção do Sindicato do Rio, nem eu juntei, nem o reclamante juntou, a gente não dá para saber nesse momento se é 100, se é 50, que ela vai ter que ser juntada na fase de liquidação. Eu peço que seja deixado consignado no acordo, se Vossa Excelência entenderem possível, que essa juntada, o adicional que estiver lá, que eu sinceramente não sei quanto que será o aplicável, porque se está mantendo enquadramento sindical no sindicato cuja convenção não está nos autos, é o que eu peço justiça. Muito obrigado. O eminente relator. Senhor presidente, começando pelo recurso do reclamante, na prescrição quinquenal estou mantendo a sentença, entendendo que foi inovatória a pretensão de retroagir, não foi mencionado isso na inicial, estou mantendo. Enquadramento sindical, o próprio reclamante admitiu que iniciou a trabalhar no Rio, ele estava baseado no Rio de Janeiro, e ele trabalhou também nos Estados Unidos, Rio, Belo Horizonte, fazia um trabalho, hoje, utilizando muito sistema de comunicação. Ele estava vinculado à sede da reclamada no Rio de Janeiro, os documentos estão aqui. Eu estou entendendo, portanto, que deve prevalecer isso, e o TRCT, a sua vinculação está demonstrada aos sindicatos empregados do comércio do Rio de Janeiro. Estou mantendo, portanto, a decisão. Quanto à jornada, ficou para mim controverso que ele trabalhou em diversos projetos da reclamada. Trabalhava também no teletrabalho e home office, e eu não estou adotando aqui o ponto por exceção, isso, a jurisprudência do TST, que eu transcrevo aqui vários julgamentos, já sedimentou entendimento nesse sentido, e, portanto, eu não estou considerando válida essa forma de controle de horário. O entendimento sedimentado cita aqui julgamentos, inclusive, deste ano, da 8ª turma, da 1ª turma do TST. Analisei a prova oral, e a própria testemunha indicada pela reclamada, o Oswaldo Miranda, e ele menciona, eu transcrevo aqui no voto, que ele havia realmente trabalho extraordinário, e, inclusive sábado e domingos para entrega de algum projeto, e menciona ainda, testemunha que a empresa trabalha com diversos fuso horário, né, que está logado com trabalhadores de diversas partes do mundo. Isso está bem retratado, pessoas da Coreia do Sul, da China, de países da Europa. Então, havia realmente uma diversidade de horário, e eu transcrevo na íntegra o depoimento da testemunha para facilitar a compreensão. Eu acho que a testemunha da empresa apenas reforça a convicção que não tinha credibilidade aqueles horários de ponto por exceção, e por isso que eu estou mantendo a decisão de origem, mas fazendo um ajuste, porque para dar uma certa razoabilidade ao horário e à capacidade de trabalho do ser humano, e como houve recurso das duas partes, né, não há julgamento aqui em prejuízo, que eu estou colocando aqui um parâmetro mais verossímil e reduzindo essa jornada, conforme indiquei no voto aí, inclusive considerando que era necessário ter intervalo. O outro ponto também abordado é o tema da inicial, teve aqui também no memorial do reclamante, voltei para ler calmamente os itens 7, 8, 11, 12, 15 da causa de pedir, e eu não vislumbrei de fato essa limitação
Entendi, portanto, que o pedido de horas extras foi para todo o período, por isso que estou ampliando a condenação nesse tópico. Não houve limitação da petição inicial nesse ponto. Transcreva aqui o item inicial que trata do tópico, por isso que eu estou estendendo. Então, estou dando provimento ao recurso de ambas as partes para reduzir a hora extra, mas para ampliar no ponto do período trabalhado até o fim do contrato, em 13 de junho de 2013. Quanto ao adicional de horas extras, havia, de fato, documentos dos autos, uma vez definido o enquadramento sindical, mas havia percentuais de 50 e 100. E eu estou entendendo que o percentual de 100 é quando havia horas extras de dias de repouso, quando é habitual. Fora disso, como não foi juntado nenhuma convenção, eu estou mantendo a sentença exatamente que vai ser apurado 50% e 100%, conforme o dia da realização da hora extra. Quanto ao recurso da reclamada, eu estou dando provimento do intervalo intra-jornada, até pela razoabilidade, era natural que tivesse uma hora de intervalo, e esse é o provimento que eu estou mencionando no recurso da reclamada. Portanto, diante dessas razões, eu estou mantendo a minha proposta de voto. Essa proposta de voto do relator, eu sou o revisor, peço vênia a Vossa Excelência, em relação à minha divergência em relação às horas extras. O reclamante trabalhava como programador e quem conhece um pouco desse serviço de informática sabe que manter a atenção nesse tipo de serviço, que exige uma atenção absoluta, qualquer erro resulta em complicação. Então, fixar um horário. Eu sei dessa situação, porque eu tenho até parentes que trabalham nesse serviço, inclusive nos Estados Unidos, em grandes empresas, e lá a situação, o horário é livre, cada um marca o horário que trabalha. E aqui, mais ou menos, o que a empresa tentou adotar aqui, com regime de ponto por exceção. Porque esse trabalho, além de exigir atenção, ele exige também uma certa inspiração, vamos dizer assim. Ele não é um trabalho mecânico. Além de ter que observar a técnica, etc., o programador, quem trabalha com esse tipo de serviço, tem que estar inspirado para fazer, não pode estar cansado, etc. Então, eu acho que essa jornada de 14 às 21 horas, data máxima vênia, eu entendo, pelo tipo de trabalho, entendo excessivo, entendo que não é possível. Na respeitável sentença, ainda foi marcado intervalo de 30 minutos, que Vossa Excelência está corrigindo, para 1 hora, que até seria também até falta de bom senso, né, se a gente não corrigisse isso. Mas, então, por essa razão, eu acolhi o ponto por exceção, porque o tipo de trabalho, além de ser muito especializado, o reclamante não é uma pessoa um trabalhador com pouca instrução, uma pessoa altamente qualificada e que tem essa liberdade de marcar o ponto, trabalhava às vezes em casa. Então, aqui nós teríamos que observar esse ponto por exceção, que eu não vejo exagero aqui, porque ele simplesmente trabalha e marca. É uma questão de confiança do empregado e do empregador, que nesse sistema de teletrabalho nós vamos ter que enfrentar esse problema mais vezes. Então, eu dava provimento ao recurso da reclamada para acolher o ponto por exceção, que acho que nesse caso, como eu já votei em outros processos, ele é aplicável. E no recurso do reclamante eu negava o provimento porque eu não aumentava as horas extras, já acho exagerada. E aqui, principalmente, eu entendo que não poderia ser aumentado. Então, minha divergência é quanto às horas extras, eu acolhi o ponto por exceção, e no recurso do reclamante não aumentava. Essa é a minha divergência. Acolho o voto da terceira votante, desembargadora Maristela. Pois não, senhor presidente. Eu também não valido o ponto por exceção na linha do entendimento do TST, mas acho que essa presunção é relativa e admite prova em contrário. Então, eu estava lendo o depoimento do Oswaldo Barcelos aqui, ele fala que o reclamante tinha uma jornada flexível de 8 horas. Então, por conta desse depoimento, eu entenderia que haveria elisão, né? Elisão da presunção relativa de veracidade da jornada indicada na inicial. Mas, lendo um depoimento do mesmo Oswaldo, no processo 10.728/12, ele fala que, na verdade, existiam 2 controles de frequência de horário, um denominado CLEM, ou CLAIM, não sei, onde eram anotadas as horas normais e as extraordinárias, e o outro, que não se lembra da denominação, que se referia somente a pedido de horas extras.
Então, eu estava tendente a validar, a entender que o reclamante trabalhava só na média de 8 horas, mas pediu o processo agora e abriu o processo, abriu de cara no depoimento desse Oswaldo. Então, por conta desse depoimento, que é a testemunha que foi ouvida também no processo do reclamante, eu estou entendendo que não houve prova que afastasse a presunção. Só que eu estou achando também, doutor Sebastião, que eu não majoraria as horas extras, não. Eu acompanho o doutor Jales nesse ponto. Períodos, 2 anos? Porque aí é um período muito A jornada grande. da pessoa para Eu não estou trabalhar. majorando a hora extra, estou majorando só o período. Pois é. Porque aí mas eu consigo olha, trabalhar só não, mas no- eu estou propondo o decote de horas extras. De 7 às 21 horas, de segunda a sábado e um domingo por mês, trabalhando em casa, eu acho que foge à razoabilidade. Eu proporia diminuir um pouco. Num outro país, 7 horas da manhã, na Alemanha, 7 horas da manhã, nos Estados Unidos, que hora que é isso? É 2, 3, não é? Então, eu proporia, tipo assim, uma de 10 da manhã às 21 horas, ou de 9 às 21 horas. Eu acho que foge à razoabilidade. Então vai prevalecer o voto médio aí, né? Qual seria, então, o horário? Eu vou propor de 9 às 21 horas com 1 hora de intervalo. E o resto prevalece igual. E os sábados também de 9 às 15. E feriados alternados de 9 às 15. Eu proporia 9 às 21, mas parece que é consenso. Não, de 9 às 21 e de segunda a sexta. Proporia 10 às 21. Porque são 11 horas, tira uma 10 horas. Não, mas eu vou manter minha posição, porque se não foi válido o depoimento pela súmula, e poderia ter trazido mais testemunha para comprovar isso, mas eu faço o ajuste aqui, prevalece o voto médio. A minha proposta, o meu fundamento é aplicando o princípio da razoabilidade, de 9 às 21. 9 às 21. 1 hora de intervalo. Tá, Uma hora agora, de intervalo. sábados, domingo, feriado, de 9 às 15. Eu faço adequação pelo voto médio. Isso. Então fica adequado E dessa também fico maneira. vencida parcialmente quanto ao enquadramento sindical, porque eu acho que ele veio trabalhar em Belo Horizonte para atender a Fiat. Apesar dele estar ligado, ele veio para atender o interesse de uma cliente da reclamada. E aqui consta que ele também trabalhava ou na sede da empresa, tomadora de serviço, da empresa cliente, ou no escritório da IBM em Belo Horizonte. Isso tem prova testemunhal. Então, nesse caso, nesse período, eu aplico a convenção dos sindados. Eu fico vencida quanto a isso. Esse aí também é uma situação. Sindados de Minas Vossa Excelência Gerais. tem razão em ter dúvida, porque também é um problema que nós vamos enfrentar cada vez mais. Porque é um trabalho que, aqui ele pode realizar um trabalho na Alemanha ou na Coreia, etc. Então, é um problema sério. O contrato dele é no Rio. Ele vem prestar serviço em Belo Horizonte. O reclamante insiste muito nisso, que vai dar um pulo das horas extras enorme por causa do adicional daqui. Vai, claro. Mas aí eu entendo que a empresa tem razão, porque ele foi contratado lá, TRCT de lá, estava vinculado lá, e hoje essa questão de vinculação é mais abstrato. Eu vou ficar vencido só porque tem outro. Doutora Maristela, mas IBM, Vossa Excelência exclui, Vossa Excelência não majora, não é isso? No recurso do reclamante, Vossa Está Excelência... majorando só o período, está estendendo o período. Eu só decoto um pouco o horário. Mas o período mantém, Não, até mantém o 2013. Mantém o período. Então, vai ficar arbitramento das horas extras no voto do desembargador Sebastião, vai ficar, ao invés das 7, de 9 às 21, não é isso, doutora 1 hora Maristela? de intervalo. 9 às 21, sábados de 9 às 15, é isso? Sábado, domingo e feriado. 9 às 15, sábado, domingo, feriado de 9 às 15. E sábado, de 9 às 16, né, com 1 hora de intervalo. Não, é 9 às 15 que é a favor. 9 às 15, né? Então tá certo. Então vai ficar dessa maneira. Doutor Sebastião vai adequar o voto. Doutora Maristela vai ficar vencida em parte no enquadramento sindical e eu vou ficar vencido em parte nas horas extras porque acolhi os registros de ponto. Então, esse é o resultado, fica proclamado. Pela ordem, por gentileza, só para entender. Então, a condenação à hora extra se estendeu por todo o contrato? Perfeito. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Bom dia, doutor. Bom dia. Nós vamos agora ao processo, continuando a pauta de processos físicos, vamos ao 41. Tem como advogada inscrita a doutora Lícia Miranda Eleutéria Azevedo. O processo 41 é da relatoria do doutor Lucas.
Desembargador Lucas, por favor, anunciando sua proposta de voto. Conheço dos recursos, no mérito, nego provimento aos apelos. Determino desentranhamento dos documentos anexados às folhas 1490 e 1499. A ilustre advogada fala pelo reclamado. Pelo reclamado? Com licença, doutor, há mais uma advogada inscrita nesse processo que acaba de chegar, a doutora Isabela Batista. Então, inicialmente, com a palavra a ilustre procuradora do reclamado. Excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes na turma, inicialmente minha sustentação se limitaria basicamente à contradita levantada em recurso quanto a uma testemunha do reclamante que confirmou na oitiva que trabalharia em um escritório especializado de advocacia contra bancário, especialmente contra o próprio Banco Santander. Quando interrogado na própria audiência de instrução, ele confirmou que trabalharia em um escritório com angariação de clientes, todos relativos a demandas contra o Banco Santander. E o fundamento da contradita, arguída no caso, foi exatamente pela falta da isenção necessária no depoimento a ser prestado, conquanto a testemunha milita na Justiça do Trabalho em desfavor do próprio Banco Santander, que era reclamado nessa ação. Portanto, requeriria que não fosse acompanhado o voto nesse aspecto, para que fosse acolhida essa contradita da testemunha, em razão da mais absoluta falta de isenção em seu depoimento, em razão desses fatos confirmados na inicial. Igualmente, requereria também quanto ao afastamento da contradita acolhida sobre a testemunha do reclamado, que tratava-se, na verdade, de um paradigma indicado pelo reclamante e que exerceu a função de gerente geral. O reclamante, por óbvio, já chegou a exercer a função de gerente geral, foi então chamado o paradigma apontado, que também exerceu a função de gerente geral, para prestar depoimento no caso e sendo contraditado, inclusive acolhida a contradita nesse aspecto. Ora, se o paradigma indicado não poderia, portanto, ser uma indicação de uma testemunha válida, como seria então a prova mais próxima da verdade real a ser feita no caso, sendo que o paradigma que ocupou o cargo que o reclamante também ocupou, não poderia então ser a testemunha no caso do processo. Por último, requereria apenas atenção quanto à equiparação salarial deferida na origem, que menciona a equiparação do reclamante enquanto gerente business com a senhorita Andréia Prosdócime, que tratava-se de gerente Van Gogh. Especialmente, o ponto focal do depoimento seria sobre uma testemunha do próprio reclamante, que menciona que os produtos eram diferentes entre o Van Gogh e o gerente business. Cabendo, inclusive, destacar aqui, excelências, a diferença que existe entre atendimento e gestão de carteira. Ora, por óbvio, que se qualquer pessoa chega em uma agência, ela será atendida por qualquer gerente. Ela não pode ir lá, se o seu gerente não está na agência, por óbvio, você não pode ficar esperando até que ele compareça. Então, o atendimento, por certo, é feito por todos os gerentes. Todavia, a gestão da carteira, a implementação de metas e a venda de produtos é segmentada, sendo inclusive destacado pela testemunha do reclamante que havia sim diferença entre os produtos de cada segmentação. Sendo o reclamante um gerente business e a paradigma apontada uma gerente Van Gogh de relacionamento pessoa física de alta renda, a testemunha do próprio reclamante confirma que havia sim a diferenciação de produtos entre esses dois segmentos, o que, por óbvio, impossibilitaria a equiparação salarial pretendida, conquanto a gestão da carteira efetiva é diferenciada. Por mais que o atendimento possa ser comum, que o atendimento em agência, a recepção de qualquer cliente, seja em comum, a gestão de carteira de cada gerente é diferenciada, como comprova a testemunha do próprio reclamante. Portanto, aqui pede para que, com toda a vênia, não seja acompanhado esse ponto
da proposta de voto, para que seja afastada a contradita sobre a testemunha do reclamado, que seja acolhida a testemunha, a contradita sobre a testemunha do reclamante, e ainda para que seja afastada a pretensão da equiparação salarial, com base na testemunha ouvida a rogo do próprio reclamante, que confirma a diferenciação dos produtos, das carteiras e das segmentações. É o que se requer. Bueno. Com a palavra, a ilustre procuradora da reclamante. Sim, ilustre presidente, na pessoa que eu cumprimento os demais membros dessa Câmara, representantes do parquê, colegas, serventuários, bom dia. A questão é o seguinte: afirmar que a testemunha do reclamante deve ser contraditada porque prestou serviço para o Banco Santander é absurdo. Eu já fui advogada do Banco Santander, tenho certeza que aqui tem vários advogados que já foram advogados e trabalharam em várias empresas. Isso não quer dizer que a pessoa que vá deporia pensando sem a isenção necessária. Juízes já foram advogados, juízes já foram advogados, desembargadores hoje vêm nessa tribuna fazer sustentação oral, e nisso não induz qualquer tipo de ausência de isenção. O que deve ser avaliado foi a prova colhida aos autos e a contraprova não realizada pela reclamada, tendo em vista a procedência do pedido. Em relação à contradita da reclamada, é uma situação... O banco afirma em suas defesas que gerente geral de agência tem cargo de mando e gestão, pede o afastamento das horas extras, etc., etc. Ora, quando a reclamante vai e contradita, alegando justamente a tese de defesa vinculada em todos os tribunais do país, não serve. A contradita simplesmente não existe. Porque, para testemunhar a favor da empresa, não tem cargo de mando e gestão, mas para processar a empresa, tem sim cargo de mando e gestão, e aí não tem direito à hora extra. É extremamente contraditório esse tipo de tese. Em relação aos cargos, personalité, é engraçado que os bancos têm assim, personalité, Wealth, Van Gogh, Premier, etc., etc. Isso é tudo engodo. O artigo 461 da CLT é claro: igualdade de trabalho. Ele fala que tem que ter a igualdade do trabalho, ele fala que tem que ter produtividade. Ora, o banco, eu nunca vi o banco apresentar um relatório de produtividade, de um paradigma e de um reclamante. Aí cria-se essas nomenclaturas para dizer, aí faz aquelas agências bonitas, né, com cafezinho e etc., etc., para quê? Primeiro, para cobrar do cliente uma taxa maior, e segundo, usar esse tipo de coisa dentro da Justiça do Trabalho, alegando esse engodo de que tem diferença. Bancário é bancário. O trabalho exercido por um bancário é o mesmo em qualquer agência, porque o sistema que ele usa é o mesmo, porque a estrutura organizacional é a mesma. Então, excelências, eu gostaria de pedir a manutenção da sentença nos termos em que foi dada e agradeço a atenção de vossas excelências. Com a palavra, eminente relator. Pois não, senhor presidente. Em relação à contradita das testemunhas, contradita da testemunha levantada pela reclamada, não vejo como acatar essa contradita, simplesmente pelo fato do seu antigo funcionário passar a depois de formado, passar a trabalhar como advogado e trabalhar num escritório que tem processos contra bancos, inclusive a empresa. Então, a contradita, a falta de isenção para depor deveria ser demonstrado o que não foi. Então, achei correto o indeferimento dessa contradita. Também estou negando aqui um cerceamento de defesa alegado, tendo em vista o não adiamento da audiência, entendendo que não houve o arrolamento das testemunhas que a reclamada queria ouvir em tempo hábil, então não havendo como adiar a testemunhas por esse motivo.
Já em relação à contradita apresentada, o indeferimento da contradita apresentada pelo reclamado, também não vejo como mudar a decisão de primeira instância, considerando que a testemunha, isso não é advogado, está certo, a testemunha do reclamante afirmou que, não obstante não possuir autonomia para contratar e dispensar funcionário, detém poderes para representar o banco perante terceiros. Então, essa circunstância levou o juiz a acatar a contradita, o que eu entendi correto e estou mantendo nesse ponto. Já em relação à equiparação salarial, estou fazendo aqui a análise dos depoimentos prestados. O reclamante trabalhou na agência SEASA, na função de gerente de relacionamento. Tem informações que a Paradigma indicada por um período também trabalhou nessa função. E ela, como gerente Van Gogh, ficou demonstrado que tinha capacidade para atender clientes PJ e pessoas físicas. E que a carteira de clientes Van Gogh de pessoas físicas era composta por pessoas com renda acima de R$6.000. Também ficou demonstrado que o reclamante trabalhava com pessoas jurídicas e pessoas físicas e que a renda das pessoas físicas que ele atendia era acima de R$8.000, então num valor até superior ao demonstrado em relação à Paradigma. Não havendo outras provas demonstrando a diferença nas funções, diante desses depoimentos aqui colhidos, prestados, entendo que ficou demonstrada a identidade de funções entre o autor e a modelo Andréia, não obstante ocuparem cargos com nomenclaturas diferentes. Ambos eram gerentes, atendendo clientes pessoa jurídica e pessoa física compartilhada, de alta renda, evidenciando até mesmo que o reclamante atendia clientes de renda superior que a da Paradigma. Por outro lado, não ficou comprovada a diferença de tempo na função superior a 2 anos, nem tampouco diferença de produtividade, como foi alegado. Em relação ao salário de substituição, também estou mantendo a condenação, entendendo que a prova deixou clara que, na ausência do gerente-geral da agência SEASA, senhor Silvio, o reclamante sempre o substituía. Não havendo provas contra tais fatos, é de ser mantida a sentença. Em relação à justiça gratuita também estou mantendo, pois não há provas de que o reclamante, depois que saiu do banco, oferisse alguma renda. Então, é nesse sentido que eu estou pedindo vênia, não obstante a sustentação oral, para manter a proposta de voto, negando provimento aos recursos. Perdão. O eminente desembargador Sebastião Geraldo é o revisor. Senhor presidente, quanto às contraditas, acho que a decisão está correta, ambas, uma deferindo e outra rejeitando. O tema central aqui é o tema da equiparação salarial. Eu acho até, diferentemente do que disse o advogado, que pode ter diferença sim, dependendo da alçada, do nível de responsabilidade, da estrutura, mas neste caso, analisando o depoimento da testemunha, transcrito no voto, nesse caso específico, parece que os clientes que o reclamante atendia era até de um nível superior. Não importa o rótulo, se é Van Gogh, se é Business ou outro, importa a atividade, a função exercida, não é equiparação de cargo, equiparação funcional. E aqui, neste caso, além da Paradigma também atuar periodicamente na SEASA, aqui também ficou demonstrado que ela atendia cliente com renda superior a 8.000 e o Van Gogh é renda superior a 6.000. Então, eu não vislumbrei aqui uma diferença que pudesse afastar a isonomia e também estou acompanhando o relator integralmente no seu voto. Eu sou o terceiro votante, peço vênia a Vossa Excelência, o eminente relator, mas eu aqui tenho uma divergência aqui em 2 pontos. Um é no contradito da testemunha Igor, o eminente relator até transcreveu a informação dela aqui no processo,
Desligou-se do banco recentemente e, por já ser formado em Direito e pretendendo atuar na área jurídica, pediu uma oportunidade no escritório da SRM Advogados Associados para atualizar-se. Desde então, o depoente lá trabalha recebendo um auxílio fixo mensal, atuando como advogado. Que esse escritório patrocina causas contra diversos bancos, entre eles o reclamado, que o depoente não é sócio desse escritório. Então, com essa informação que ele prestou, eu acho muito difícil que ele tivesse a necessária isenção para prestar depoimento nesse processo. Na época que ele era bancário, é uma coisa, mas atualmente ele é advogado e só advoga nesse escritório contra os bancos, inclusive o reclamado. Então, o depoimento dele aqui seria previsível. Eu, data máxima vênia, acolhi a contradita da testemunha Igor. E o outro ponto é o ponto da equiparação salarial. O fato dela ser gerente, que eles denominam Van Gogh, ela trabalha com pessoas de alta renda e isso exige uma sofisticação maior do ocupante dessa função de gerência, que ele tem que estar atualizado na forma de aplicação de valores, etc. Os clientes exigem mais. O fato dele poder substituir é uma coisa. O gerente Van Gogh, segundo as informações, ele substitui o gerente pessoa jurídica e não o contrário. Então, por essa razão, peço vênia, também fico vencido na equiparação, na contradita da testemunha, Igor, e na equiparação. Fico vencido nesses dois pontos. No recurso da terceira interessada, estou de acordo com o eminente relator. Então, eu proclamo que prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido o terceiro votante nesse ponto. O resultado fica proclamado. Obrigada, bom dia. Bom dia, doutora. Próximo. Nós vamos agora ao processo número 22 da pauta, que é o 5º da lista de sustentação oral. Doutor Jales é o relator e o advogado inscrito e presente é o doutor Renato Gomide. Inicialmente, eu acuso o recebimento de memorial, que foi lido com a necessária atenção, recorrente a Sangoban do Brasil Produtos Industriais e para a Construção Limitada, e José Martins Sobrinho. Minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário, nomear dar-lhe provimento parcial para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 150 mil, reduzido o valor da condenação para R$ 155 mil e das custas processuais para R$ 3.100. Nessa instância, podendo a reclamada requerer a devolução do excesso na forma da instrução normativa número 2/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional, que prevê essa restituição a ser processada pela diretoria da Secretaria de Assuntos Orçamentários e Contábeis desse egrégio tribunal. Essa é a minha proposta de voto. O ilustre procurador fala pela recorrente. Bom dia a todos. Eu gostaria de ouvir se pela tem empresa, pela empresa. Gostaria de ouvir se tem alguma divergência. Eu aguardo o primeiro voto divergente. Aguardo, que eu ia falar justamente isso, para reduzir o valor que nós achamos. Nesse caso aqui, aquele caso da doença ocupacional por asbestose, né? O meritíssimo juiz fixou o valor da indenização por danos morais em 500 mil, está muito acima do que normalmente nós fixamos aqui, até para o caso de falecimento, eu estou reduzindo para 150 mil. Essa é a minha proposta de voto, colho o voto da desembargadora Maristela, que é a revisora. Eu anotei que discutiu o valor na sessão, né? Ele transportava, parece que pó de asbesto, né? Eu achei assim, um descuido imenso, porque essa discussão sobre os efeitos nocivos do asbesto é uma discussão que sempre teve em voga, sempre não, de uns anos para cá, né, doutor Sebastião? De uns 15 anos para cá, né? Mais tempo. Tem mais tempo, não tem? O asbesto é o amianto, né? Tem já tem até ação no Supremo para ser banido. É aquele caso daquela Tem mina lá de Goiás. federação que já é banido, não tem? O julgamento estava sendo, semana passada, o ministro Toffoli pediu vista. Está sendo apreciado no Supremo, mas tem em vários países do mundo já foi banido. Pois é, então é uma discussão que está aí em voga. E eu estava propondo, eu estava até de acordo no início, uns 200 mil. Ele transportava sacos, às vezes não era telha, não era aquelas caixas d'água, era o pó mesmo, parece. Porque o problema é que esse material tem uma fibra que é muito fina e ela provoca, o mesmo caso da mina de Morro Velho, lá é o caso da silicose e aqui é a asbestose, é doença pulmonar obstrutiva crônica. Agora, o reclamante não morreu, ele tem essa doença profissional,
ocupacional, mas então acho que R$150 mil aqui é o que nós temos mais ou menos fixado. É porque ele está vivo, né? Quer dizer, conseguiu sobreviver, né? E ele já saiu da Eu vou empresa há mais pedir, tempo, Vênia, só né? para fazer uma observação que eu acho que é muito importante Matéria nesse de caso. fato, doutor? Não é. Foi em ele largou, ele parou de trabalhar em 1976. Então a empresa hoje em dia ela já nem trabalha mais com esse tipo de material. Em 76 nem existiam essas normas que existem hoje, que o juiz até utilizou para fundamentar a condenação no descumprimento das normas de trabalho e medicina do trabalho. E essas normas nem existiam nessa época. Eu acho que é muito importante fixar essa data. Quando ocorreu, quando ele parou de trabalhar? Foi em 76. Nós temos 40 anos. Essa matéria é parecida com a que nós julgamos aqui todo dia, das minas de subsolo, com a silicose, exatamente isso. A doença aparece muito tempo depois, às vezes na época nem havia forma, mas a empresa assume o risco porque prestou serviço. Doutor Maristela? Pois é, vamos Mas fixar não aí morreu não, 200 doutor mil. Lucas, é só portador da doença. É o que nós temos que ficar. Vossa Excelência tem uma experiência maior do que nós Em 76 não todos. tinha essa discussão assim tão profunda igual tem nos últimos tempos, né, doutor Sebastião? O senhor que já fez uma palestra, já falou sobre isso, que eu assisti. Em 76 não era muito discutido isso, não era? Como hoje, de jeito nenhum, né? É porque já tem já tem 76, tem 40 anos, né? Quando ele... Mas eu não julgo eu não participo do Vamos julgamento. fixar em 200 mil, o que o senhor acha? A Sanglobin tem um contrato social dela no processo? Sabe o que eu acho, doutora Maristela? Porque nós temos, hoje mesmo parece que nós temos um processo, ou na próxima nós temos aqueles processos que nós julgamos que é um caso parecido. Até essa semana eu já preparei um para a pauta, o trabalhador morreu aos 93 anos com aquela doença silicose. Então, se a gente começa a subir o valor, o problema é esse. Mas Vossa Excelência... Para guardar coerência com esses processos da... Esse até está maior. Mineração Morro Velho, eu vou acompanhar o senhor sim. Vou retirar minha discussão e minha divergência. Viu, doutor Maristela? Minha proposta até está acima, porque realmente essa da asbestose é mais complicada, a doença é mais complicada. É mais grave. Doutor Lucas, terceiro votante? Estou de acordo. De acordo? Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutor. Próximo. Nós vamos agora ao 8º da lista de sustentação oral, que também é o número 8 da pauta, tendo como relator o doutor Sebastião. O advogado inscrito e presente é doutor Matheus Campos Caldeira Brande. O embargador Sebastião é o relator e vai, por favor, anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou entendendo que a sentença decidiu com acerto e estou negando provimento a ambos os recursos. Conhecendo de ambos os recursos, negando provimento. Isso. O ilustre procurador fala pelo reclamante. Pelo reclamante, que também é recorrente, né? Isso. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes dessa egrégia turma. Trata-se o caso dos autos de um acidente de trabalho típico em que o empregado, ele desviado de função, assumiu a direção de um veículo para transportar alguns empregados, colegas dele, e nesse transporte ele acabou sofrendo acidente de carro, através do qual ele teve várias fraturas consolidadas e perdeu sangue, enfim. Trata-se e esse acidente em si ele é incontroverso nos autos, uma vez que já foi negado provimento ao recurso da empresa, não vou me alongar quanto à responsabilidade da própria em relação ao acidente em si. Só um instante, excelência. Pois não. O eminente relator. Desculpa, doutor. Bom, quanto ao dano, excelência, há alguns aspectos da prova que merecem ser levantados, referidos aqui, e que dizem respeito justamente à extensão do dano. Ou seja, primeiro, quanto ao ombro, onde houve a lesão e que é total, apesar da perícia ter concluído de forma que essa lesão seria mínima, tanto o dano da redução da capacidade laboral mínimo, quanto ao dano material também mínimo, é importante ressaltar que a perícia, apesar dessa conclusão, ela em seu teor, ela conclui, ela afere, ela constata várias questões que, na verdade, são contraditórias com a própria conclusão dela. Isso porque, excelências, a folha
187 versos da perícia, diz lá que o reclamante, ora recorrente, sofreu uma anquilose total dos ombros, de um dos ombros, o ombro direito. Na própria perícia também constata, na folha 180 verso, que o trabalho dele lá na empresa era braçal, abre aspas, necessidade de posturas e movimentos diversos com domínio de atividades. Ou seja, lá ele refere várias atividades dele, como cortar grama, enfim, motorista de empilhadeira. O trabalho dele era essencialmente braçal. E uma vez tendo sido constatado pela própria perícia que ele sofreu essa anquilose total, a anquilose total significa que ele não tem movimento nenhum mais do ombro direito. E na própria perícia também constata que ele era destro. Ou seja, tudo isso, todo esse conjunto fático é contraditório com a conclusão da perícia de que sua incapacidade para o trabalho foi de apenas 6,25%. Tanto é assim que ele foi considerado inapto pelo INSS, conforme folha 141, que deferiu-lhe a aposentadoria por invalidez justamente por acidente do trabalho. Além disso, excelências, há outro aspecto curioso que parece não ter sido levado em conta pela sentença. Diz respeito a uma colostomia total sofrida pelo reclamante. A sentença até faz referência a isso, dizendo que, conforme a conclusão da perícia, essa colostomia não teria sido decorrente do acidente do trabalho. Acontece que, de novo, a própria perícia ela é contraditória, uma vez que na folha 181, a perícia diz colostomia total por hemorragia baixa, por politraumatismo, com lesão em membro superior direito e trauma abdominal. Ou seja, essa colostomia, que acabou sendo resultado da retirada do intestino delgado do reclamante, ela foi decorrente justamente do politraumatismo, que, por sua vez, decorreu do acidente em questão. Ou seja, muito embora a perícia e depois a sentença tenha se valido da perícia, dizendo que esse fato não tenha sido decorrente do acidente de trabalho, a própria perícia, e ela faz isso replicando o documento dos autos. Ela diz, novamente, me permita, colostomia total por hemorragia baixa, ou seja, a hemorragia ocorreu por conta do politraumatismo, que, por sua vez, foi o acidente em si. Ou seja, excelências, aqui fica claro que o dano material, no caso aqui dessa colostomia, que não tem a ver diretamente com o trabalho, ou seja, com a capacidade laboral, mas sim, conforme podem ser verificadas as fotos, com o dano estético, com a aparência estética, uma vez que há uma cicatriz muito grande e profunda na barriga do reclamante, isso sim faz com que o dano material não possa ser considerado apenas mínimo, como entendeu a conclusão da perícia, mas pelo menos médio, no mínimo, médio ou máximo. Então, são com essas ponderações, excelências, que pede que sejam ampliadas as condenações da sentença, tanto no que diz respeito à capacidade laboral, quanto também ao dano material. E, por consequência, tendo em vista esse conjunto todo de lesões sofridas pelo reclamante, ora recorrente, que o dano moral, que foi arbitrado em R$20 mil, seja também ampliado, considerando essas peculiaridades do caso que nós trouxemos aqui, que dizem respeito justamente à perícia. Constatados pela perícia, mas que, por alguma razão, o médico, o perito, ele concluiu de forma singela, tanto no que diz respeito à capacidade laboral, considerando apenas a perda de 6,25%, quando, reitera-se, o reclamante aqui ficou com o ombro totalmente paralisado e é uma sequela consolidada, isso não volta mais. Também quanto à sequela da colostomia realizada, ou seja, além de ter perdido o intestino delgado, ele ainda tem essa cicatriz também consolidada para o resto da vida. Finalizando, excelência, eu queria trazer apenas uma citação que às vezes nos ajuda muito como advogado para poder transmitir para o papel essas situações vivenciadas por clientes nossos, que felizmente a gente nunca passou por elas, e para transmitir para vossas excelências isso também, acho que ajuda a gente, nesses casos, a aferir melhor o que se passa com o outro, no caso aqui, o cliente. É um livro, uma citação do filósofo Arthur Schopenhauer, num livro dele que chama Sobre o Fundamento da Moral. E ele diz justamente desse processo, desse procedimento, de como a gente consegue se colocar
na pele do outro, para poder aferir um pouco do que ele sofreu. É muito breve, diz ele que isso pressupõe que eu tenha me identificado com o outro numa certa medida e, consequentemente, que a barreira entre o eu e o não eu tenha sido, por um momento, suprimida. Só então a situação do outro, sua precisão, sua necessidade e seu sofrimento tornar-se-ão meus. Só então não o olho mais como alguém que é para mim estranho e indiferente, e totalmente diferente de mim, como é dado pela intuição empírica. Mas eu sofro com ele, nele, embora sua pele não encerre meus nervos. Só por meio disso, o seu mal, a sua necessidade tornam-se motivos para mim. Fora disso, podem ser motivos os meus próprios. Obrigado, excelências. Bom trabalho. Bom dia, doutor. Próximo, desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, a questão mais discutida aqui no recurso da reclamada, porque o acidente não teve fotografia, teve um boletim de ocorrência, o próprio João dos Reis compareceu para mencionar a respeito do acidente, mas até mesmo pelos depoimentos escolhidos, estava a serviço da empresa, estou entendendo, é incontroverso ocorrido o acidente, ele era operador de empilhadeira, estava em desvio funcional, estou entendendo, portanto, caracterizado o acidente, até aplicando a teoria da responsabilidade objetiva, seria cabível. Há aqui a questão dos danos. Fato, ele sofreu fratura no braço e ombro direito, mas, como não estava consolidando, foi feita uma intervenção cirúrgica com colocação de platina. Mas depois, pelo que depreendi do laudo, ele apresentou quadro de diverticulite e, a meu ver, não vinculado, não há clareza nisso, ao acidente. Ele até aposentou por invalidez, mas não estou considerando esse fato, que o próprio perito relatou que o periciado refere queixas dolorosas totalmente incompatíveis com as patologias alegadas numa nítida supervalorização dos sintomas e ainda menciona que ele renovou, depois disso, a sua carteira nacional de habilitação em agosto de 2014 e está em boa condição de saúde. Relato do perito que eu estou transcrevendo. De todo modo, eu estou acolhendo a conclusão do laudo da perda. Ele fixou aqui a indenização do dano material, fixou também em danos morais em R$20 mil e danos estéticos de R$3 mil. Estou considerando que nesse conjunto, diante do relato pericial e como a aposentadoria por invalidez não teve decorrência desse acidente, e ainda que ele está apto, inclusive com carteira de habilitação obtida, eu estou entendendo que a decisão do juiz Acó foi uma decisão sensata, razoável, estou, portanto, confirmando e mantenho a proposta de voto em negar provimento a ambos os recursos. Eu tive um pouco de dúvida em relação a esse valor dos danos morais, mas eu, verificando o voto de Vossa Excelência, que está muito bem, como sempre, está muito bem fundamentado, no depoimento dele, ele fala que dirigiu um veículo na estrada vicinal que dá acesso à comunidade do Alto da Serra e, em dado momento, notou o pneu direito do lado esquerdo murchar repentinamente, momento em que o veículo direcionou-se bruscamente para o lado esquerdo da via, fazendo com que o condutor perdesse o controle direcional, vindo a capotar nas margens da via. Quer dizer, aqui, em princípio, ele era o condutor do veículo, esse é o primeiro ponto. Ele era o condutor do veículo e, ao que tudo indica, foi um fato aí, um motivo de força maior, porque furar o pneu de um veículo, pneu dianteiro, num local desse, apesar de ser previsível, o condutor normalmente nunca faz isso. Então, aqui existe culpa concorrente, nesse caso, porque se existir essa possibilidade, Vossa Excelência, no restante do voto, afasta a falta de manutenção do veículo, que o veículo era um carro novo, de um ano de uso. Então, existe aqui uma culpa concorrente, por essa razão eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, porque, além da força maior, também
foi em razão do serviço. Não Desvio funcional. responsabilidade objetiva é que eu não acolho, porque o inciso 29, artigo 7 da Constituição não me permite, mas aqui existe uma situação de fato que exige muita atenção. Então, eu tinha restrição em relação a esses danos morais, mas estou retirando essa divergência, porque eu acho que Vossa Excelência, em razão da gravidade dos danos, somando com os danos materiais e os danos estéticos, eu acho que ficou razoável. E mesmo considerando que o filósofo Schopenhauer era o filósofo do pessimismo, nesse ponto ele tem toda a razão. A dor do outro tem que ser mencionada dimensionada de forma bem objetiva, a gente também tem que olhar o lado da vítima. Então, por essas razões, estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência e colho o voto da terceira votante, desembargadora Maristela. Em princípio, eu estava apresentando uma divergência parcial para reduzir o valor para 10 mil, considerando que se trata de uma pequena empresa, né? Mas, relendo aqui os fundamentos do voto do senhor relator, estou convencida que o valor está consentâneo com a perda e o sofrimento moral do reclamante, estou mantendo. Agora, eu achei assim, até temerário se ligar uma diverticulite acontecida 2 anos depois do acidente ao acidente. Eu achei temerária essa alegação, porque o perito examinou o reclamante, apreciou documentos, apreciou laudos e exames e afastou essa possibilidade. É só esse registro que eu queria fazer e estou acompanhando integralmente o relator. Estou procurando que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Só um registro, Excelência. Quanto a isso, é que consta no laudo, Excelência. Eu também, na verdade, são termos médicos, técnicos, mas é que consta no laudo, exatamente, o laudo do médico, dizendo isso. Hemorragia digestiva baixa por politraumatismo. Pode ter sido consequência, né? Consequência. É um laudo do médico, que o perito transcreve em seu laudo. Mas pode ser, doutora, pode ser. O perito registrou que ele estava supervalorizando o sintoma. Isso o senhor até colocou no voto. Acima. Então, eu estou convencido que teve o acidente sim, mas não, essa é a outra parte da invalidez, não foi pelo acidente, pelo que foi mencionado. Próximo. Vamos agora aos processos. Bom dia, doutor. Aos processos eletrônicos de PJE. Começamos com a sessão do doutor Sebastião, que é às 9h10. O primeiro processo cujo advogado está presente é o 33, processo 11.925/51. Quem falará da tribuna é a doutora Cláudia Magalhães Souza. 33 da pauta, doutor Sebastião, relator, Avivar Alimentos e Josimar José dos Santos. Com a palavra, o eminente relator. Um ROPS. Sim, senhor presidente. Josimar e Avivar, né? A minha proposta de voto, senhor presidente, é no sentido de conhecer do recurso interposto pela reclamada e dar-lhe parcial provimento para reduzir o valor fixado a título de honorários periciais de R$ 2.500 para R$ 1.800, mantidos os demais aspectos da condenação, inclusive quanto ao valor arbitrado. A proposta de provimento é só nesse sentido. Pois não. A ilustre procuradora fala pela reclamada? Pela reclamada, excelência. Ainda quer fazer a sustentação oral, doutor? O eminente relator está reduzindo os honorários periciais de R$ 2.500 para R$ 1.800. Gostaria de fazer uso perfeitamente, com relação a senhora tem a palavra, então. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor desembargador presidente dessa egrégia turma, de outros desembargadores que a integram, ilustre representante do Ministério Público aqui presente, senhora secretária, primeiramente um bom dia a todos. Não obstante o provimento parcial já dado ao recurso da empresa recorrente quanto ao valor dos honorários periciais, qual espera seja acompanhado pelos demais votantes, pede, com a devida vênia, à reclamada, que é recorrente nesse caso, que quanto aos demais temas também seja dado um provimento mais elastecido ao seu recurso, especialmente no que diz respeito às horas extras que foram deferidas em primeira instância. Começando a destacar aqui, rapidamente, com relação às horas in itinere, as horas de deslocamento, em que foram deferidas 3 horas e 32 minutos ao autor, com base em perícia realizada. No entanto, a reclamada insiste na sua tese de que
A empresa não está localizada em local de difícil acesso, existe transporte público que a atende, motivo pelo qual ela entende que esteja fora dos requisitos da súmula 90 para ser deferidas horas de deslocamento nesse caso. Mas, especialmente, existe norma coletiva com previsão de que o tempo gasto com deslocamento não seria considerado como hora extra. E a empresa pede que seja validado e acolhido esse acordo coletivo com essa previsão, até mesmo porque ele não traz exclusivamente previsão nesse sentido, mas traz também outros benefícios, para se aplicar ao presente caso o novel entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação a essa matéria, e também de voto já proferido até por esse egrégio tribunal, através da sua 9ª turma, no sentido de que, em havendo acordo coletivo com previsão de benefícios que possam substituir diretamente as horas in itinere ou sejam concedidos em contrapartida a ela, ainda que não expressamente conste da cláusula que os benefícios estão caminhando nesse sentido, que as horas de deslocamento, especialmente quando há transporte fornecido pelo empregador, não por se tratar de local de difícil acesso, mas por mera benesse, como se com a devida vênia entende seja o caso, que sejam excluídas as horas in itinere. É o que se pede para que seja acolhido o recurso. E se outro que for o entendimento, a ré procurou, se for mantida a condenação, a ré procurou verificar também qual seria a distância entre a cidade do autor e a empresa, e inclusive inseriu, tanto em sua defesa como no seu recurso, mapa extraído do sítio da internet, onde se demonstra que o tempo de deslocamento entre as duas cidades é bem inferior ao que foi apurado pelo perito. De forma que, se for ultrapassado o entendimento esposado no recurso ordinário da ré, que seja ao menos reduzido esse tempo. Quanto às horas à disposição, entende-se também que nos minutos que antecedem e sucedem a jornada, o autor não esteve prestando efetivo trabalho e que o tempo gasto com lanche e café fornecidos por benesse pela empresa ou com uniformização e desuniformização não são tempos de efetivo de serviço, motivo pelo qual entende-se aqui com a devida vênia que não estaria sendo efetivamente prestadas horas extras. Por isso, pede-se a exclusão dessas horas, desses minutos deferidos. Quanto à hora noturna, ela foi observada e, quando houve a necessidade eventual de prestação de serviço extraordinário noturno, houve o registro com o devido pagamento ou lançamento em banco de horas. Reporto-me, nesse caso, também as razões recursais já expressas, pedindo com a devida vênia, não obstante o voto proferido pelo ilustre relator, que seja dado um provimento mais elastecido para se acampar as demais teses que constam do recurso ordinário da reclamada, para, assim, afastar a condenação que lhe foi imposta em primeira instância. Eminente relator. Presidente, eu estou surpreendendo com essa questão da convenção coletiva, que eu não vi na sentença, estou olhando o recurso aqui, não estou vendo alegação sobre a convenção coletiva, tem aqui no recurso mapas juntados. Foi fixado na convenção coletiva uma duração de quanto tempo? E o recurso tratou desse assunto e eu não estou localizando aqui no recurso. A convenção coletiva, doutora, quanto tempo ela fixa as horas de transporte? Não, a convenção coletiva, salvo engano, do que consta da transcrição, inclusive da cláusula na defesa, fala que o transporte efetuado até, salvo engano, 2 horas de deslocamento não constituiria horas extras. Foi, não. 2 horas. Eu vou verificar, porque, vamos ali, eu estou com a defesa aberta, avivar alimentos. Então, o primeiro ponto é o preparo, segundo, remessa ao TRT, razões do recurso. Mérito recursal, inexistência de horas a serem pagas, 3h32, Ita, que ficava às margens, eles têm logo difícil acesso, tem aqui um mapa fotografado que eu vi,
do TST, eu acho... Bem, vou terminar de ver. Parece que a sustentação está alegando algo que não vi no recurso. Não sei se eu não vi ou se o advogado está inovando. Horas, veja os fundamentos. A sentença não mencionou nada disso. Não tem menção nenhuma na sentença Orentini. A convenção coletiva. Eu já julguei, eu até abri aqui para ver meus precedentes, em que a sentença fala que a norma coletiva, ela suprime o direito às horas in itinere. E nesse caso aqui, em nenhum momento o recurso tratou da convenção coletiva, que eu considero seguindo a nossa tese jurídica prevalecente. Passei todo o recurso aqui, bem, até o item 1 não tinha, depois necessidade de reforma, eu acho que o advogado inovou na sustentação. Essa matéria não está devolvida pelo recurso ordinário quanto esse outro tema. Inexistência... A sentença, eu estou conferindo aqui, no tema das horas in itinere, ela não fala nada sobre convenção coletiva. Mesmo com toda a gentileza da advogada, mas eu não posso acolher porque está inovando. O recurso não trata do tema. Então, eu não posso julgar algo fora do que está no recurso. E voltando agora para o tema especificamente das horas in itinere, eu faço aqui a descrição, porque apesar de mencionar que era local de fácil acesso, eu estou entendendo que a sentença decidiu com acerto. O juiz, normalmente, dessa região já conhece toda a situação, né? Era fornecido transporte da reclamada, o reclamante morava no município de Camacho e apanhava um ônibus na Praça Juca Frade, localizada na última cidade, e depois o transporte passava por 14 pontos do itinerário. Não existia horário de ônibus compatível para esse período. Por isso que eu estou mantendo, e teve até laudo pericial. E a outra matéria é de hora fixa. O susto que eu levei foi da questão da questão da convenção, mas isso não foi alegado no recurso, eu me refiz do susto e mantenho a proposta aqui. Eu sou o segundo votante, eu estou de acordo com Vossa Excelência. Meu entendimento, aliás, é no sentido de prevalecer a convenção coletiva. Mas no caso que, além de não haver referência na sentença, nós temos agora uma súmula aqui, uma tese jurídica prevalecente aqui do tribunal, em sentido contrário, no mesmo caso, os minutos residuais. Agora, quanto à redução fixa da hora noturna, foi feito de acordo com os cartões, não há o que mudar. Então, estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência, colho o voto terceira votante, desembargadora Maristela. Também de acordo. Então, unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutora. Obrigada, Próximo. a todos. O processo seguinte, na pauta do PJE, é o número 12. Processo 10.817. Continuamos na sessão do doutor Sebastião. E fará sustentação oral o doutor Gustavo Guimarães Linhares. 10.817, não é isso? É o Sindicato dos Empregados do Comércio 7 Lagoas, Rede Bonzão de Supermercados Limitada. Desembargador Sebastião Geraldo é o relator e vai, por favor, anunciar sua proposta. Senhor presidente, eu estou propondo conhecer e negar provimento. Conhecer negando provimento Ambos dos os recursos. recursos, O ilustre advogado fala pelo... Sindicato. O senhor quer fazer a sustentação, doutor? Excelência, eu gostaria sim, vai ser bem sucinta. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador presidente, em nome de quem eu cumprimento seus demais pares. Quanto ao recurso da reclamada, eu não vou me ater nele, visto que está sendo negado provimento. Eu peço apenas para que o voto do ilustre relator seja elastecido ou seja aberto uma divergência, para que seja dado provimento ao recurso adesivo do reclamante quanto à condenação da reclamada em danos morais. Isso porque ficou comprovado nos autos, através de fotografias e depoimentos, que os funcionários da reclamada foram obrigados a trabalharem no dia 25 de dezembro de 2015, Natal, e dia 1º de 2016, na empresa da reclamada, sem a possibilidade de bater cartão. Inclusive, foi juntada aos autos uma foto que foi fixada ao lado do ponto dos empregados, em que havia um aviso que
proibido assinalar a jornada de ponto nesses dias. Quem assinalar será penalizado. Havia uma coação da empresa para que os empregados não pudessem assinalar sua jornada de trabalho nesses dias, dificultando, inclusive, a prova do trabalho nesses dias, como foi feita na instrução. Pela coação da empresa, entendemos que, por si só, ela já gera um dano moral aos empregados, razão pela qual a gente pede seja dado provimento ao recurso adesivo, condenando a reclamada em danos morais pela sua coação aos seus empregados. Muito obrigado. Bueno, eminente relator. Presidente, eu vou manter a proposta de voto. Eu acho que o principal recurso da empresa, tanto que o recurso do sindicato foi adesivo, e nós estamos negando provimento. Acho que estamos condenando a reparar, determinar o pagamento das horas extras. Não há uma evidência de algo, de uma coação. Ela pode ser até cogitada, mas tão efetiva a ponto de justificar isso, e caberia aí uma multa trabalhista, se for a questão. Não vislumbrei que tivesse causado um dano de tal monta ao trabalhador que justificasse deferir danos morais. Eu mantenho a proposta de voto. Estou inteiramente de acordo com o voto de Vossa Excelência, porque no caso aqui, se houve prejuízo, é de natureza material e já foi reparado com a sentença. Acompanho o voto. Terceiro votante. Também acompanho o voto. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. É o resultado que fica proclamado. Muito obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Próximo. Seguindo a lista de inscrições do PJE, ainda na sessão do Dr. Sebastião, nós vamos ao processo número 20, que tem como advogado inscrito o Dr. Leonardo de Sá Amanteia. 20. É o 11.104.62. Isso. Além Paraíba Tênis Clube e recorrido além... Sandro Souto da Costa. É só um recurso, né? Sandro Souto da Costa. Doutor Sebastião, o relator, vai anunciar a sua proposta de voto. Senhor presidente, estou propondo conhecer de ambos recursos e dar provimento ao recurso do réu para excluir a condenação do pagamento por danos morais, julgando vídeo de consequência improcedentes pedidos da inicial, invertidos os ônus da sucumbência, custas pelo autor, que fique isento, beneficiado da justiça gratuita. Entendi que aqui também a situação, apesar de desagradável, não chega ao ponto de caracterizar ilícito para deferir danos morais. Eminente relator, está excluindo os danos morais. O ilustre procurador fala pela reclamada ou pelo reclamante? Pela reclamada, Excelência. O senhor aguarda pelo voto divergente, doutor? Por favor, Excelência. Eu sou o segundo votante, estou de acordo. Terceiro votante, desembargador. Também de acordo. Então, unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como anunciado. Obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Excelências, vamos agora à sessão do Dr. Jales, de 9h13. Nós temos inscritos os doutores João Bosco Cumaira e Dr. Felipe Augusto Comini para sustentarem no processo número 11 da pauta. 11 da pauta. Ainda não consegui chegar lá também, não, doutor, mas... 11 da pauta, Anglo Gold. Isso. 11 eu voto, não é isso? Neste processo, votam Dr. Jales, doutora Maristela e Dr. Sebastião em face do impedimento do Dr. Lucas. Dr. Lucas, então, declarou seu impedimento, não é isso, Dr. Lucas? A minha proposta de voto é... Conheço de ambos os recursos ordinários e enumero. Dou provimento ao apelo da reclamada para excluir da condenação a indenização por danos morais em favor de todos os reclamantes e da pensão mensal à reclamante Maria Soares da Cunha, julgar improcedente a ação reclamatória e inverter os ônus da sucumbência, prejudicada a análise do recurso ordinário dos reclamantes, custas de 11.032, calculado sobre o valor da causa, 551.600 pelos reclamantes, das quais ficam isentos pelo permissivo legal. Reclamada poderá pleitear a devolução das custas na forma prevista da Instrução Normativa 2/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional, a ser providenciada pela diretoria da Secretaria de Assuntos Orçamentários e Contábeis desse egrégio tribunal. Essa é a minha proposta de voto, com a palavra o ilustre procurador da reclamada, que parece que deixa eu ver se é o recurso ordinário. Recurso ordinário da reclamante. Não, o recurso ordinário aqui é só da reclamante. Não, tem os dois. Então, com a palavra o ilustre procurador da reclamada, que é o primeiro recurso.
Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, eminentes integrantes dessa egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público, secretária, colegas presentes, o voto de Vossa Excelência atende aos anseios da reclamada, julgando improcedente o pedido inaugural, porque, de fato, as questões que estão demonstradas no processo indicam que, realmente, não houve a relação de causa e efeito entre o primitivo contrato de trabalho mantido pelo ex-empregado e o seu óbito. São dados concretos no processo que o ex-empregado trabalhou de 8 de fevereiro de 66 a 25 de julho de 86. Então, são 30 anos passados, exatamente 30 anos, porque ele faleceu em 20 de julho de 2015, 29 anos passados. E faleceu com a idade de 72 anos, e tem um dado concreto no processo que também merece ser repisado para demonstrar o acerto do voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Ele, empregado em vida, ajuizou uma ação com base na suposta doença profissional, ação essa que foi julgada improcedente, tendo em vista que ele passou por um laudo, por um exame pericial judicial, né, e cujo resultado foi negativo para a doença profissional. E neste egrégio tribunal, a 8ª turma, ao analisar o recurso manejado pelo recorrente, negou provimento e transitou em julgado. A questão realmente é essa, e principalmente porque a certidão de óbito constante do processo mostra choque séptico / gastroenterite, insuficiência cardíaca e renal. Não há nenhuma referência à doença profissional, à suposta doença profissional. E a sentença, ainda assim, com todos esses dados, condenou a reclamada, não só num valor absurdo de R$400 mil, por todos esses dados, como em pensão, criando um fato novo. Espera, pois, a reclamada que os demais integrantes demais julgadores acompanhem o voto de Vossa Excelência, porque esses dados são irrefutáveis. Não há relação de causa e efeito entre o óbito ocorrido 29 anos depois da cessação do vínculo. Pela manutenção do voto de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre procurador das reclamantes. Excelentíssimo desembargador-presidente, demais componentes dessa egrégia turma, saúdo também o ilustre procurador que me antecedeu dessa tribuna. De fato, ouso discordar da proposta de voto colocada por Vossa Excelência e da sustentação oral anteriormente feita, no seguinte sentido: a certidão de óbito não consta expressa a causa da morte silicose. Todos nós sabemos, e isso é inquestionável e irrefutável, que a silicose é uma doença progressiva e incurável. Então, comprovado que no decorrer da vida hospitalar do trabalhador ele era acometido pela silicose, seja como causa indireta ou indireta, a silicose vai contribuir para a morte, sim, desse trabalhador. Temos aqui o doutor Lucas Vanucci, que mais que ninguém conhece as características dessa doença, e é uma doença insidiosa, incurável e progressiva. Neste caso, o trabalhador, após 20 anos de trabalho na reclamada, faleceu com outras doenças expressas na certidão de óbito. Também sabido é que, muitas vezes, o médico que atesta o óbito não é o médico que acompanha a vida do trabalhador, a vida hospitalar, e está provado que ele era acometido pela silicose, seja pelo laudo médico da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, que é a referência do tratamento dessa doença na cidade de Nova Lima,
do qual consta de forma expressa que o senhor Oswaldo Geraldo da Cunha, 67 anos, é portador de silicose, faz controle desde 14/10/2002, comparece periodicamente para exame. Esse laudo é datado de fevereiro de 2011, ou seja, 4 anos antes do óbito. Vale também lembrar que o INSS reconheceu que ele era portador de silicose, devidamente comprovado nos autos. E o juiz sentenciante, no tocante a essa ação ajuizada pelo trabalhador enquanto vivo, que inclusive foi afastada, coisa julgada, considerando que a causa de pedir, o pedir e as partes são distintas, ele faz menção na sentença, porque no laudo do perito, o perito desta ação, enquanto ele era vivo, ressalta que o INSS reconheceu que o trabalhador era portador de silicose. Pede-se vênia para ler trecho da sentença. A análise da certidão de óbito, de ID tal, revela que o trabalhador faleceu em 20/7/2015 em virtude de choque séptico, gastroenterite, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Embora a silicose não tenha sido mencionada no atestado de óbito, o relatório médico emitido pela Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, em 17/2/2011, comprova que o autor realizava o controle periódico para tratamento da doença naquela instituição. Ainda o próprio laudo pericial apresentado pela reclamada, realizado no processo tal, em que pese ter concluído no sentido de não ser o autor portador da doença, também declarou que o reclamante fora aposentado por invalidez em decorrência de tal patologia. E acresce ainda, nesse passo, verifica a CTPS de ID tal, que o autor prestou a reclamada pelo longo período de 20 anos no CART mineiro. 20 anos, a 2.000 metros de profundidade, dentro das minas, todos nós sabemos que, nesta época daqui, que a segurança do trabalho não era respeitada, né, considerando aí a avalanche de ações que existe contra essa reclamada, é já um fato que certamente vai acometer o trabalhador pela silicose, sem considerar as outras provas carreadas nos autos. Requer, assim, seja repensada a proposta de voto colocada pelo ilustre relator, ou que não seja acompanhada pelos seus pares, considerando a comprovação inequívoca do nexo causal, mesmo que, lembrando ser a ação proposta por viúva e 8 filhos, por isso esse valor, mesmo que esse valor seja ainda reduzido por essa turma. É o que se espera. Pois não. Nesses casos dessa doença pulmonar, nós até já fizemos referência aqui hoje, aqui existem duas possibilidades. Ou o reclamante tem silicose, nesse caso nós responsabilizamos a reclamada, ou não tem silicose, nesse caso não existe responsabilidade. O caso aqui é típico. O Dr. Lucas se lembra bem com aquela pletora de ações que ele julgou, ele em Nova Lima e eu em menor quantidade em Sabará. O que decidiu naquela época? Havia uma dificuldade os laudos, às vezes, eram contraditórios. Então, o que ficou decidido? O que nós adotamos o método como juiz de primeira instância? Mandava fazer uma junta médica, fazia primeiro, como está aqui relatado, apesar dos relatórios médicos anexados pelos reclamantes nos ID tais e tais, apontar a existência da doença, o laudo pericial médico, elaborado por uma junta médica, composta por 2 médicos do trabalho e um pneumologista, concluiu que o decurso não era portador de silicose. Conta do referido laudo, ID 327258F, página 4, com destaques acrescentados. Então, transcrevo aqui, foi realizada uma radiografia do tórax em 2009. Realizada essa radiografia do tórax, de acordo com as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, não foi constatada a silicose, ou seja, havia ausência dos chamados micronódulos difusos. Então, além disso, mesmo quando acontecia esse caso, que a radiografia computadorizada não conseguia detectar, o trabalhador ainda era submetido à tomografia computadorizada. Então, aí a tomografia computadorizada era para realmente verificar se tinha ou não. Então, concluiu, as alterações pulmonares descritas não são compatíveis com doenças de origem ocupacional.
o teste da função pulmonar composto por espirometria demonstrou resultado normal. Então, esse caso aqui é exatamente aquele caso. A conclusão do laudo é essa. Conclusão, não é portador de silicose. Sentença indeferiu, recorreu ao tribunal, o tribunal confirmou. Então, estou considerando esse laudo e acrescento aqui o seguinte, data vendo do entendimento da respeitável sentença, não é possível dar maior valor a atestados médicos avulsos que não contêm a origem de sua conclusão, em detrimento do laudo pericial realizado em ação judicial apresentado pelo empregado falecido por uma comissão de peritos médicos da confiança do meritíssimo juiz Acó, com fundamentação técnica especificada e detalhada em decorrência dos exames médicos especializados. Então, o caso aqui é de conclusão segura dessa junta médica, não é portador de silicose. Nem o atestado médico, o atestado de óbito, consta isso. Por essa razão, estou mantendo minha proposta de voto. Colho o voto da segunda votante, desembargadora Maristela. Estou acompanhando integralmente o voto relator e acrescentando que o juiz prolator da sentença, ele se baseou unicamente num atestado médico firmado 4 meses antes da tomografia computadorizada, que, segundo as normas da OIT, é o exame hábil a firmar o diagnóstico de silicose. Então, um atestado apresentado, firmado 4 meses antes do exame de imagem, que conclui, né, ele é conclusivo no sentido que ele não padecia de silicose. Estou acompanhando integralmente. Aqui, para nossa tranquilidade, é o seguinte, fazia tomografia, fazia a radiografia especializada de acordo com a IT, não dava, ainda fazia tomografia. Ele fez os dois. Se a tomografia não der, aí era o caso, a gente dizia para os operários, felizmente o senhor não tem, eles ficavam bravos, não, mas eu tenho, não, felizmente o senhor não tem. Desembargador Sebastião Geraldo é o terceiro votante. Senhor presidente, nós já julgamos vários casos aqui com desfechos diferentes conforme a situação probatória. Nesse caso aqui, teve uma ação anterior, né? E nessa ação anterior foi feito o laudo com todos esses exames, chegou-se a essa conclusão. E, além disso, um outro ponto que chama a atenção, que o atestado de óbito não menciona que tenha ocorrido silicose. Parece que tem um que menciona. O atestado de óbito, não. De óbito. Tá bom, doutor. Não menciona mesmo, não. E, além disso, tem aqui a anotação até que foi feita pela doutora Maristela, ele já tinha feito antes passado por uma cirurgia, né, de transplante renal, tinha outros tipos de câncer de garganta, questões que não teria ligação com isso. Então, eu realmente analisei e não vi qualquer ligação, e sendo assim, não entendi como que o juiz fixou esse valor, ainda mais nessa dimensão. Poderia, não tem nem mesmo, se falar indícios, o atestado de óbito não menciona. A ação anterior, que foi feito o exame rigoroso, não menciona, só pelo fato de ter trabalhado lá. E já saiu de lá há mais de 25 anos quando foi feito o exame, onde ele trabalhou depois disso também. De todo modo, eu também estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Bom dia, doutor. Próximo. Nós vamos agora à sessão do doutor Lucas, de 9 e 19. Temos inscritas para sustentação oral no processo número 1 daquela sessão, a doutora Débora Gontijo Públio e a doutora Ana Flávia Rocha Carvalhais. Com a palavra, o eminente relator, para anunciar a sua proposta de voto. Ninguém conseguiu chegar lá, né, doutor? Qual que é o número da pauta? É o 1. É o 1. Primeiro. É uma P, né? Isso. Hernani Silva Oliveira, Beal Colimenso Comércio e outras. Doutor Lucas, conseguiu abrir? Não. Estou aguardando só entrar no sistema. Então vou ler para Vossa Excelência. Conheço do agravo de petição e no mérito nego-lhe provimento. A ilustre procuradora fala pela... São pelo duas reclamante. inscrições? A senhora fala pelo reclamante. Pelo reclamante, que é o recorrente, isso. Que é o agravante, não é isso? Exatamente. Então a senhora tem a palavra, doutora. Nobres julgadores, caros colegas, bom dia.
Trata-se de agravo de petição e 2 pontos merecem ser objeto de sustentação oral. A princípio, a aplicação integral da melhor interpretação da súmula 264 do TST, para que se incida os repousos semanais remunerados no cálculo das horas extras. Porque, no caso em tela, entendo que o cálculo do perito oficial não o fez. Bem como incida esses repousos semanais remunerados nos reflexos do 13º e das férias, né? Por fim, o último ponto que eu gostaria de destacar e que fosse acatado por Vossas Excelências seria a aplicação de multa de 5%, porque em execução provisória foi determinado, na verdade, em execução definitiva, foi determinado pelo juiz Acó o pagamento em 10 dias sob pena de multa de 5%, porque já havia sido pedido prazo pela reclamada para realizar esse pagamento. Contudo, o pagamento foi feito na forma do CPC, depositando somente 30% do valor. Entendo, então, que não foi cumprido e que haveria essa incidência dessa multa de 5%. Assim, requer que sejam acatadas essas razões de agravo de petição para que seja reformado a decisão ACO. Obrigada. A ilustre procurador da reclamada aguardaria o primeiro voto divergente? Se houver voto divergente, eu devolvo a palavra a Vossa Senhoria. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Em relação a preliminar de não conhecimento do agravo, que eu não estou acatando, então, entendendo que o agravo deve ser conhecido. Já em relação à base de cálculo das horas extras, entendi aqui que o recorrente não apresentou, seria o agravante nesse caso, a fim de fundamentar seu recurso, cálculos ou demonstrativos no sentido de comprovar que não teria havido cumprimento disposto na súmula 264 TST. Além disso, a OJ 394 da SDI 1 do TST, aplicada ao caso em interpretação analógica, veda incidência no cálculo das horas extras do repouso semanal remunerado já majorado por reflexo das parcelas deferidas. O entendimento cristalizado nessa OJ entende que, nesse caso, haveria bis in idem. Então, com base nessa interpretação da OJ 394, é que estou negando provimento ao recurso nesse ponto. Entendendo também que já foi determinado em sentença que deveriam ser apurados os reflexos da condenação ao pagamento de diferenças salariais mensais de R$ 5.000, quitados extra-folha. Então, descabe nova incidência do montante recalculado do repouso em horas extras. Dessa forma, está-se admitindo a evidente reincidência dessa parcela. Entendi também que, da mesma forma, a diferença de R$ 1.200 já refletiu em horas extras e repouso. Inclusive, a sentença sendo expressa nesse ponto. Já em relação à apuração das horas extras também, se eventualmente a ocorrência do feriado ao longo da semana de trabalho não autoriza a redução do divisor. Se houvesse uma redução do divisor pela ocorrência do feriado, isso implicaria numa remuneração maior dos outros dias trabalhados, né? A ocorrência do feriado implica apenas em seu pagamento em separado, mas não muda o divisor para o cálculo das outras horas, o cálculo do trabalho prestado nos outros dias. Da mesma forma, o reflexo no 13º e em férias. Já em relação à multa, entendi que o pedido aqui da reclamada, que não houve, com esse pedido não houve, de fato, um descumprimento do comando judicial. A reclamada pleiteou no prazo a ela deferido o pagamento do montante para o pagamento, o parcelamento de sua dívida, conforme possibilidade estabelecida no artigo 916 do Código de Processo. Embora o parcelamento tenha sido indeferido ante a discordância do exequente, não se pode apenar a empresa por ter se valido de procedimento previsto na legislação
de regência. Mormente porque a recusa desse parcelamento ensejou a penhora por meio do sistema Bacenjude. Então, entendi que não houve prejuízo, que não seria o caso de aplicação dessa multa. Então, eu peço vênia, sustentação, para manter a proposta de voto. Estou conhecendo o agravo e, no mérito, negando provimento ao mesmo. Vereador Sebastião Geraldo. Estou de acordo integralmente. Sou o terceiro votante, também integralmente estou de acordo. Então, proclamo que unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Obrigada, excelência. Bom dia, doutora.